Alguns ambientes de trabalho são um pouco mais perigosos do que outros. Para evitar acidentes, é preciso que haja precaução, prevenção, trabalho preventivo para que os trabalhadores não sofram tanto com os problemas provocados pelos acidentes de trabalho. Os auditores do trabalho têm acompanhado o mais de perto possível essa situação e esse cenário. Nós estamos recebendo aqui no Jornal do Piauí a doutora Flávia Lorena, que é auditora do trabalho e que vai conversar com a gente a respeito deste assunto e desses números. Doutora Flávia, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Muito boa tarde. Boa tarde, Aécio. Bom, o que é que vocês constataram em números? Nós temos, inclusive, algumas informações que mostram um pouco desses levantamentos. Em 2015, vocês fizeram um trabalho de investigação nos ambientes de trabalho. 50% dos casos mais graves não chegaram até os auditores fiscais do trabalho. Vocês acham que a subnotificação acontece por quê? Porque as empresas, elas temem as consequências de um acidente de trabalho, né? Os acidentes de trabalho, eles vão gerar um custo para a empresa, né? O trabalhador acidentado, ele pode ingressar com uma ação judicial pedindo uma indenização em razão dos prejuízos que ele tenha sofrido em sua saúde em razão disso. Além dos custos que a empresa pode vir a sofrer por uma ação regressiva que é promovida pela Advocacia Geral da União em razão dos benefícios previdenciários que o governo teve que pagar para esse trabalhador que foi acidentado. Tá certo. 4 mil vítimas de acidentes de trabalho foram registradas. É um número alto na avaliação de vocês? Sim, é um número altíssimo. De acordo com as informações que nós temos, a cada minuto a gente tem 3 trabalhadores se acidentando no país. Aqui no Piauí, esses números são elevados, tendo em vista que a atividade da construção civil ela é a que mais vitima e os empregadores eles não têm essa cultura da prevenção, de buscar prevenir um acidente do trabalho. Então não é propriamente pela natureza do trabalho, mas pela falta de informação do trabalhador? Não diria que é pela falta de informação do trabalhador, porque a segurança do trabalho ele é um dever principal do empregador. O empregador ele tem que garantir um ambiente de trabalho seguro. A construção civil ela é uma atividade de risco e, por ser uma atividade de risco, ela precisa observar requisitos técnicos que existem e são possíveis de serem adotados para evitar que aconteça o infortúnio do trabalho. Foram 20 casos de morte, 141 incapacitados permanentemente por causa de acidentes de trabalho. As famílias daqueles que faleceram e aqueles que se tornaram incapazes diante desses acidentes, eles têm que tipo de direitos? Bom, a vítima ela tem o direito de ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho, pedindo uma indenização, né, tanto material, quanto moral, quanto pelos lucros cessantes, que ele tenha tido em razão da incapacidade que ele teve em razão do acidente do trabalho, né? E se acaso o acidente seja fatal, a família também pode ingressar com essa ação, buscando essa indenização na Justiça do Trabalho. Em 2016, o Piauí teve 961 comunicações de acidentes de trabalho ao INSS. Quem procura o INSS passa a ter também direitos à assistência, doutora Ana Flávia Lorena. Exatamente. Em caso de acidente do trabalho, qualquer tipo de acidente do trabalho, há necessidade de que a empresa ela emita a CAT, a Comunicação de Acidente do Trabalho, né, para o INSS. E há necessidade de que a empresa comunique ao Ministério do Trabalho a ocorrência de acidentes graves ou fatais, isso de forma imediata para que a gente faça nossas análises de acidente do trabalho, né? Em caso de comunicação de acidente do trabalho, o trabalhador, ele independentemente de qualquer circunstância de culpa ou dolo dele ou da empresa, ele vai ter direito a receber um benefício previdenciário. Seja ela uma aposentadoria por invalidez, um auxílio doença acidentário, mas ele tem o direito de receber até que ele se restabeleça a sua saúde e possa voltar ao trabalho. Então, em caso que ele não possa, ele fica aposentado. Então, assim, não foi provado a responsabilidade do trabalhador ou da empresa, mas a Previdência garante esse atendimento a ele. A Previdência garante esse atendimento. Só o que acontece? Que se ficar comprovada que houve a culpa da empresa em razão do acidente do trabalho, né, concorreu para o acidente do trabalho, aí o INSS ele pode, por meio de uma ação regressiva, cobrar da empresa aqueles custos que ele teve com o trabalhador que ficou 1 ano, 2 anos, recebendo um benefício da Previdência Social. E o ramo da construção civil, como a senhora já disse, é o que tem maior gravidade. A natureza do trabalho também contribui para isso, doutora?
Sim, com certeza. As duas principais atividades que acidentam o trabalhador, em primeiro lugar, a gente tem o setor de transporte de cargas, está em primeiro lugar no país. Em segundo lugar no país, a gente tem a construção civil. Agora, em nosso estado, a principal atividade de risco é a construção civil. Exatamente por se tratar de duas atividades de risco, estão em primeiro lugar em número de acidentes do trabalho. O setor de transporte, ele se destaca em razão das jornadas excessivas de trabalho. A gente fez um operativo esse mês e a gente já faz esses operativos todos os anos, mas esse mês a gente, por exemplo, pegou um motorista que dirigiu 16 horas num dia. Né? Ele saiu 5 horas da manhã. 16 horas. Ele saiu às 5 horas da manhã e ele encerrou a atividade dele às 23 horas. Aí você diz, como vocês sabem disso se ele saiu 5 horas da manhã lá de outra localidade e ele passou aqui no seu local no outro dia? Porque a gente tem como verificar o tacógrafo do caminhão. Todo caminhão, por obrigação legal, tem que ter um tacógrafo. Então, a gente verifica o tacógrafo e sabe que horas ele saiu, que horas ele parou, se ele estava com qual velocidade, 100, 80, 120, 130, a gente verifica tudo isso. Então, o acidente no transporte se dá pela jornada excessiva de trabalhador. E na construção civil se dá por falta de implementação de medidas de segurança. Medidas simples, muitas vezes simples, como instalar um guarda-corpo numa obra. Né, aquelas proteções de periferia para evitar... de parapeito. A gente chama de parapeito que a gente tem nas varandas da nossa casa. Sim. Na varanda nos nossos apartamentos, nas nossas casas, a gente tem o guarda-corpo definitivo, mas a obra, ela tem que ter um guarda-corpo provisório para evitar que os trabalhadores eles caiam. Todo trabalhador que estiver executando um trabalho em altura, ele precisa estar com um cinto de segurança. Tem muita gente que faz pergunta em relação a condomínios. Os condomínios têm as mesmas obrigações que empresas na hora de oferecer segurança aos trabalhadores que contrata ou que terceiriza? Sim. A segurança do trabalhador ela tem que ser uma preocupação de toda a sociedade. Embora a empresa que foi contratada ela tenha a responsabilidade principal de garantir essa segurança, o condomínio também pode ser responsabilizado subsidiariamente ou solidariamente, dependendo da circunstância. E depende muito do caso, porque às vezes tem condomínio que contrata uma pessoa para fazer um serviço, mas ela não contratou uma empresa, ela contratou o cara diretamente. Aí a responsabilidade é bem maior. Entendi. Sempre tem responsabilidade, mas é maior quando não é terceirizado, contrata direto. Exato. Se houver a contratação direta, a responsabilidade é do próprio condomínio. Doutora Flávia Lorena, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado por ter vindo e esclarecido, tirado essas dúvidas dos telespectadores em torno dos acidentes de trabalho. Muito obrigado. Obrigada, Joel. A Auditoria Fiscal do Trabalho é quem agradece.